Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando, pessoal, e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal aqui no Visão Geral. Você não pode perder. Eu entendo pouco desse assunto, hein? Mas hoje eu quero aprender um pouquinho mais. A perseverança é mais eficaz do que a violência. E muitas coisas que, quando reunidas, são invencíveis, cedem a quem as enfrenta com um pouquinho de cada vez. Exportação. Jansen Esteves, especialista no assunto. Obrigado aqui pela presença, agradeço muito. Prazer, meu, obrigado. Vou aprender um pouquinho sobre exportação, Jansen. Acho, né? Vamos ver se eu consigo ajudar, mas eu acredito que sim. Vamos lá. Jansen Esteves, especialista em comércio exterior, é diretor executivo de exportações na Delphi, é isso? Isso, eu trabalhei por 27 anos na Delphi. A Delphi, isso, tá vendo? Isso, como já tem que falar o inglês aqui, porque não, tá Delphi. É Delphi, não tem problema. E atualmente eu sou sócio proprietário de uma empresa de consultoria. De consultoria, isso. Muito bom, muito bom. Ô Jansen, lá atrás, a gente já viveu muitas frases de efeito no Brasil, né? Sim, sim. Tinha aquela, por exemplo, Brasil eu fico. Brasil, sim, eu fico. Claro. Para alguns a gente tinha que pôr uma interrogação. Brasil, eu fico ou não fico? Ou vou embora? Eu vou embora. Exportar é o que importa. Essa é uma das mais recentes. Sim. Ainda está valendo? Não, está valendo, porque o Brasil, hoje ele exporta 200 bilhões de dólares. 200 bilhões de dólares. Então, o PIB do Brasil é 2 trilhões de dólares. Então, nós exportamos 10% do nosso PIB. 2 trilhões de dólares. E a gente exporta 10%, que seria 200 bilhões de dólares. O que é interessante, Alberto, é que quando você olha as 11 maiores economias do mundo, o Brasil é o único que destoa. Por quê? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo e o segundo maior exportador. A China é a segunda maior economia do mundo e o primeiro exportador. O Japão é o terceiro economia do mundo e o terceiro exportador na exportação. Quando você olha o Brasil é a nona economia do mundo e 23º na exportação. Eu entrevistei aqui, no Visão Geral, meu querido amigo, o Natal, que é o grande comandante do Café Canecão. E chegou um determinado momento que eu falei para ele sobre exportação de café. Ele falou: olha, isso aí, Alberto, dá um programa, porque você não imagina a dificuldade que é para exportar o café que não seja in natura. Sim. O café no Brasil, que a gente sempre falou que era o melhor café e tal, aquela coisa toda, hoje estamos perdendo para muitos aí, mas enfim. Sim. O café é exportado em grãos, não é exportado torrado. Isso. Mas por quê? Pela dificuldade? Eu acredito que, por exemplo, você falou do café do Brasil, por exemplo, tem o café colombiano. Sim. Eles exportam processado. Então, o Brasil, ele exporta em grãos. Tem uma dificuldade, cada país tem a sua legislação, como o Brasil tem a legislação dele. Por exemplo, a gente tem exportações de carne de frango ou carne bovina. O Brasil também tem essas restrições na hora que ele importa esses produtos. Então, existe uma dificuldade, mas hoje as informações, a legislação brasileira, ela é de acesso para todos. Você entra hoje no site do Ministério da Indústria e Comércio, você tem uma cartilha de como exportar. Então, você consegue hoje ter acesso a mercados e entender a necessidade do seu cliente em outro país e tentar agregar mais valor ao seu material. Por exemplo, obviamente é muito... Eu costumo citar um exemplo. A gente exporta um container de minério de ferro e importa um software.
com o mesmo valor. Com o mesmo valor. Quer dizer, o Brasil ele é um exportador de produtos primários. O Brasil exporta mais commodities? Mais commodities, né? O produto de grande relevância manufaturado são veículos. Veículos. Que tem crescido, a gente vai falar sobre isso aí. Isso. Então, mas, por exemplo, para você responder sim ou não, se é que dá para responder sim ou não, exportar no Brasil é muito burocrático? Não. Não. Então já é um grande começo. Não é. Então um grande começo. Isso. E não é, por exemplo, quando alguém precisar de uma assessoria falar com você, você vai mostrar e provar que não é. Vou provar que não é. Então tá bom. Isso é uma coisa que eu gostaria de disseminar, porque eu percebo, eu trabalhei numa grande empresa e a gente tem que mudar um pouco, porque as grandes empresas têm acesso à informação e a informação está disponível para todos. Tá. A informação está disponível para todos. Está no site. Está no site. Assessor tem informação. Acesso à informação. Você tem acesso à informação. Mas de uma maneira clara ou num juridiquês que a gente não entende? Não, de uma maneira clara. O que existe no Brasil é alguns paradigmas que acabam atrapalhando o empresário. Entendi. Ele se depara com um paradigma que aconteceu há 5, 10 anos atrás. Isso não acontece hoje em dia. Tá. Você tem uma facilidade para exportar, tem ACC, que é Antecipação de Créditos Cambiais, que isso financia o exportador. Então, se eu tenho um produto hoje, por exemplo, vamos citar café, eu quero financiar minha plantação de café para gerar a minha safra para exportar. Eu posso ir no banco e pegar uns juros inferior à taxa Selic anual. Poucas pessoas têm conhecimento disso. Se você tem todo esse projeto, todo esse planejamento, você tem uma taxa Selic menor do que a comum. Menor. A taxa Selic está 6,5%, você pode ter uma taxa de 2% ao ano. Agora, nós exportamos produtos, exportamos serviços também? É possível exportar serviço? Sim, é possível exportar serviço. O Brasil tem grandes engenheiros aqui. O Brasil também é um celeiro de talentos na parte de engenharia, na parte de informática, e nós exportamos esse serviço também. A mão de obra é um serviço, então o Brasil também exporta conhecimento para outros países. Agora, o Jansen... Ou também, quando a gente fala de serviços, é uma abrangência maior, mas... o Brasil tem condições de exportar serviços. E o governo incentiva, ele quer que a gente exporte? Ele quer que a gente exporte. Uma das coisas que eu fiquei muito decepcionado quando eu saí de uma empresa multinacional e abri a minha consultoria. E eu me deparei com várias empresas com essa mesma pergunta: é difícil exportar, é difícil obter benefício? E para nós não era. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. O que faltava era conhecimento. E o Brasil é um país de empreendedores e tem condições de exportar, não é um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, há calotes internacionais, por exemplo, você exportou? Eu acredito muito difícil. Hoje você tem carta de crédito, tem países que você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Por exemplo, o Japão é um país que só exporta se você tiver uma carta de crédito ou pagar antecipado. Isso ninguém fala. Mas porque ele tem restrição contra alguns países. Mas não, você, dependendo da outra parte que você negocia, é difícil você tomar calote. Nós importamos muito mais do que exportamos. Não, nós exportamos muito mais do que importamos. Então nós importamos pouca coisa? Não, nós importamos muito, o que é bom. Importar é bom, porque importar você traz tecnologias que nós não dispomos aqui. Uma das coisas que eu estudei, eu gosto bastante de fazer analogias e comparar situações. Na época do Reagan, nos Estados Unidos, Ronald Reagan, o que ele fez? Ele estava perdendo em produtividade para o Japão. Quando ele percebeu isso, ele percebeu que ele estava defasado em maquinários e equipamentos. Então ele abriu o mercado americano para a importação de máquinas. Isso quebrou várias empresas. Mas o que ele trouxe? Ele trouxe uma onda de tecnologia. Os Estados Unidos não dispunha de tecnologia na época. E os Estados Unidos, ele cresceu através disso. Ele trouxe máquinas de altíssima performance, altíssima produtividade
e criou toda essa economia pujante que é os Estados Unidos. Ele estava perdendo a economia em produtividade para o Japão. Então, a gente tem que entender que a importação faz muito bem. Muito bem. A gente tem que trazer máquinas no mesmo grau de produtividade, por exemplo, que países como a Alemanha. O nosso parque industrial de equipamentos, a média é 25 anos. Na Alemanha é 10. Então a gente perde nesse contexto de produtividade. Por exemplo, da Alemanha, eu sei que nós importamos aqui máquinas gráficas, né? Isso. Aquelas famosas Heidelberg, essa coisa toda. Eu Isso. sei até porque tive uma gráfica. Sim, claro. Mas é um preço absurdo. Sim, claro. Porque é extremamente taxado quando entra no Brasil. Sim. Então o Brasil, para trazer essa tecnologia, para ganhar produtividade, uma das coisas que tem, por exemplo, se a máquina não tem similar nacional no Brasil, o imposto é zero. Se não tem similar. Se não tem similar. Se não tem produção local, você pode entrar com pleito com o governo e o governo te dá 0%. Você não paga imposto. Mas você tem que ter um radar, tem que ter tudo, né? Não, você tem que ter todos os registros. Dentro do normal. Não é qualquer... Eu, por exemplo, quero importar uma peça de avião, por exemplo, que não se fabrica aqui no Brasil. Sim. E eu, como pessoa física, não vou poder importar. Você pode importar como pessoa física, mas eu diria que é mais difícil. É melhor você procurar uma trading company ou uma comercial importadora, exportadora. Perfeito. Mas, voltando só a esse ponto, importar é bom. Nós podemos importar aquilo que nós não detemos a tecnologia, que vai auxiliar o Brasil a ser mais produtivo e exportar mais. Isso eu vejo com bons olhos. Perfeito. Hoje em dia, qualquer empresa pode exportar? Qualquer tamanho de empresa, pequena empresa, média empresa, pode? Sim, pode. Porque, por exemplo, eu sou um pequeno empresário e tenho um produto onde eu achei que eu tenho aderência em outro país. Se eu não tiver os requisitos necessários para a Receita Federal, de histórico, porque você também tem que ter um histórico como empresa, né? Você mesmo falou do calote, etc. Dúvida, então você tem uma série de coisas a seguir. Mas você pode procurar uma trading, você pode procurar uma comercial exportadora que ela reúne empresas menores e consegue oferecer seu produto lá fora. Então você teria que procurar os especialistas, que são essas empresas trades, que conseguem colocar o seu produto lá fora. Você foi presidente da Associação das Empresas Usuárias de Recoff. Isso. O que é o Recoff? Recoff é um regime de entreposto aduaneiro sob controle informatizado. Traduzindo, significa que você tem a sua empresa como um interposto aduaneiro, ou seja, tudo que tem dentro da empresa, seja de material importado ou material local, ele está sobre um recinto alfandegado da Receita Federal com suspensão de impostos. E isso traz uma vantagem competitiva muito grande. Agora, há um dito popular que o que nós mandamos embora, o que nós exportamos é bem melhor do que aquilo que fica aqui no Brasil, que nós consumimos. Isso aí tem alguma verdade? Não, acredito que não. Acredito que, na verdade, quando você procura exportar, você procura... É difícil ganhar um mercado lá fora. Você vê o histórico dos países que têm sucesso na exportação, eles primam pela qualidade. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu estou dentro do Brasil e tenho a mesma qualidade dos alimentos que são exportados também. O que eu acredito é que na exportação você não pode perder o mercado. O Brasil ele cometeu esse erro. As maiores economias mantêm uma matriz híbrida. O que é isso? Exportação e mercado local. Quando você só atende o mercado local, você deixa de perder o seu mercado de exportação. Perfeito. E qualquer oscilação no mercado interno... Você se complica. Mas também se você fizer o contrário, você tem também, que ser... com certeza. Você só depende de exportação, né? Isso não funciona. Então, o sucesso das maiores empresas são as empresas que conseguem ter um equilíbrio. O que é que nós mais exportamos? O que o Brasil mais exporta? O Brasil, na verdade, exporta mais produtos agrícolas. Então, produtos agrícolas. Então, nós falamos de soja, o Brasil exporta... Entendi. O agronegócio, né? O agronegócio no Brasil é muito forte. O Brasil é o celeiro do mundo, diria. Exportamos grãos, então, assim...
alimentamos, diria que parte do mundo. Parte do mundo em termos de alimento. Café também. Café também, grão, né, sinal, soja. O Brasil exporta petróleo também. Sim. E o único produto manufaturado que está entre os 10 maiores produtos que o Brasil exporta são veículos. O resto são tudo produtos agrícolas. E nós exportamos os veículos para que países? Nós exportamos para a Argentina, que mantém a mesma legislação de automobilística que o Brasil. E o Brasil agora está se adequando para exportar para outros países, porque a legislação da Europa para entrar um veículo brasileiro é diferente. Por quê? O que nós não temos? Eles têm outras exigências com relação a emissões de veículos, emissão de poluentes, etc., que os veículos, ou questões de segurança, que os veículos brasileiros não atendem. Então, o Brasil, mesmo sendo plataformas globais, por exemplo, tem alguns carros que são fabricados no Brasil e fora do Brasil que são a mesma plataforma. Nesse caso, o Brasil exporta. Caminhões é um bom exemplo. O mesmo caminhão fabricado no Brasil é o mesmo caminhão fabricado na Europa. Então, nós exportamos caminhões. Nós exportamos caminhões, muito. Tá. Agora, tem uma coisa também, né? Quando você compra um veículo importado, um carro importado, sobretudo se ele vier dos Estados Unidos ou da Europa, então ele vem com algumas coisinhas mais sofisticadas, porque lá há uma exigência maior. No entanto, se quebrar uma peça, você demora 30, 40 dias para chegar uma peça, né? Sim, claro. Essa é a dificuldade. É melhor você ter a indústria local que você, em termos de logística, você tem a reposição. Essa abertura de importação nasceu com o Collor? Nasceu com o Collor. Então, a gente pode dizer que, dependente de qualquer coisa, Fernando Collor deixou um legado. Sim, diria que nesse ponto da abertura do mercado, ele deixou um legado. Sem dúvida nenhuma, o Brasil estava atrasado. Continuam sendo uma carroça, não? Não mais, não, né? Longe disso. Nossos carros são de excelente qualidade e a única restrição, talvez, para alguns mercados que o Brasil está se adequando, mas tenho certeza que o Brasil é um grande exportador de veículos e vai ganhar novos mercados. E que marca mais exportamos? Acho que hoje a GM acho que é o maior exportador, mas tem Volkswagen, Fiat, acho que todos. O Brasil, olha que interessante, o Brasil é um dos países que tem o maior número de montadoras do mundo. Não sabia disso. Isso, é verdade. O maior número de montadoras do mundo. Então você tem a China e o Brasil. Quando você pega os Estados Unidos, você tem as montadoras, mas a maioria não tem fábrica. O Brasil tem todas as fábricas de veículo aqui. Então, o Brasil hoje tem capacidade para produzir 5 milhões de veículos e de todas as marcas possíveis, né? Que coisa. Agora, você que mexe muito com exportação, importação, os produtos chineses, que muita gente costuma, não sei se carinhosamente ou pejorativamente, falar dos xing-lings. Sim. Os produtos chineses carecem da qualidade mesmo ou é um exagero? Porque você quer ver uma coisa, isso aqui, o iPhone é fabricado na China. Sim, sem dúvida. A China ela evoluiu muito em qualidade. E isso é um paradigma que o brasileiro, nós temos essa imagem. Mas os Estados Unidos é o maior importador da China. Só que os Estados Unidos manda os seus engenheiros, os seus diretores de fábrica acompanhar a produção na China. Eles aproveitam lá em mão de obra que é barato. Isso, né? E mandam com a mesma qualidade. Não entra produto sem qualidade nos Estados Unidos ou em mercado europeu. Os automóveis chineses que estão invadindo o Brasil, por exemplo, já vêm com um acabamento, com tecnologia já extremamente satisfatória? Aí não posso afirmar, mas eu acredito que sim. Se o Brasil ele só permite, o Brasil ele tem vários órgãos que controlam. Então acredito que esses produtos que tenham dos chineses no Brasil são produtos de qualidade. Muito bem. Estou conversando aqui com o Jansen Esteves, diretor executivo de exportações. Eu vou fazer um intervalo rapidinho e volto já, tá bom? Aguarde um instante só.
Voltamos aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Estamos falando de exportação com o Jansen Esteves, que é diretor executivo de exportações. Jansen, qual que é aqui, vamos pegar aqui a América do Sul, qual que é o país mais exigente quando você vai exportar? Qual aquele que requer, assim, um cuidado maior? Quem que mais exige qualidade aqui na América do Sul? É difícil falar, porque todos os países hoje, eles mantêm um padrão de qualidade, né? Eu costumo fazer uma analogia, por exemplo, se eu vender alguma coisa no mercado local, eu tenho que emitir uma nota fiscal, onde vai a descrição do material e tudo. Quando você exporta, é a mesma coisa. Você tem que descrever o seu produto, a quantidade, o valor. E quando a pessoa recebe no outro país, ela vai verificar isso. Então, eu diria que talvez o Chile, com alguma... O Chile é um país que já está com algumas exigências, mas todos os países são receptivos aos produtos brasileiros. Basta você ter qualidade. E vale a pena o país, por exemplo, agora estão expulsando a Venezuela do Mercosul. Vale a pena esse tratado, o Mercosul, vale a pena você fazer parte? Vale a pena, só que eu acho que o Brasil tem que fazer acordos bilaterais, né? Quando você fica restrito ao Mercosul, você tem que fazer acordos em blocos. Então, por exemplo, o Brasil quer fazer uma negociação com os Estados Unidos, eu tenho que ter todo o bloco concordando, tem que ter a Venezuela, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina concordando com o meu acordo com os Estados Unidos. Isso travou o Brasil durante anos. Então, o Brasil ficou focado no mercado, enquanto, por exemplo, o Chile tem acordo bilateral com os Estados Unidos, com a União Europeia. Perfeito, perfeito. E, então, ele consegue ter um fluxo maior e acesso tanto na exportação como na importação. Você deu uma notícia muito boa aqui para a gente. Com toda a dificuldade, a nossa indústria automobilística cresceu muito em relação às exportações, não é? E pode haver algum desacordo, algum entrevero entre governos quando uma determinada empresa cria algum problema numa exportação para algum país? Tem a ver ou fica tudo isento? Não, fica tudo isento. Eu acredito que não teria esse problema. Mesmo quando, por exemplo, a carne, o nosso frango, que deixou de ser exportado por vários problemas aqui, o governo ele acaba intervindo no sentido de facilitar, porque o governo tem o maior interesse na exportação. Sim, sem dúvida. O governo, eu acredito que não. Nessa notícia da carne de frango, ao mesmo tempo que vetaram acho que 25 frigoríficos, tinham 60 frigoríficos para serem aprovados. Então acho que foi uma questão pontual que ocorreu ali, que faz parte do comércio. Mas essa crise da carne fraca balançou um pouquinho, Sim, né? sem dúvida, porque é uma notícia e a mesma coisa aconteceria com o Brasil. Se tivesse por exemplo, importasse alguma coisa de algum país que tivesse alguma contaminação com algo que o Brasil importa frutas de alguns países. Se a gente soubesse que tem alguma contaminação, com certeza a Anvisa ia vetar. Já ia vetar. A notícia, talvez o Brasil veta várias coisas também na importação, né? É que essa notícia a gente acaba não ficando sabendo. E no caso, como é que você viu aí a extinção do Ministério do Comércio e Indústria, da Indústria e Comércio? Eu vi com bons olhos. O que acontece, as empresas, quando uma empresa faz uma reestruturação numa crise, ela procura juntar departamentos para ser mais efetiva e mais produtiva, não duplicar atividades. Então, quando você pega o Ministério da Indústria e Comércio, que cuida do comércio com os países, e o Ministério da Fazenda, que cuida da fiscalização dos tributos, por que não colocar esses dois conhecimentos trabalhando de forma coesa para aumentar a eficiência? Porque uma decisão daqui tem que passar necessariamente por uma aprovação do Ministério da Indústria e Comércio. Então, geralmente, eu faço assim, tem o departamento de compras e o departamento de logística. Né? A logística é o frete do produto de compras. Tá. Não é melhor juntar os dois? Com certeza, com certeza.
E nós exportamos pelo ar e pelo mar. Sim. Há produtos que só pelo mar, né? Sim, só pelo mar. E muitas vezes a gente ouve notícias de que determinadas mercadorias estão presas na alfândega e tal. Isso aí é mais, esse desembaraço desta importação também tem na exportação? Às vezes nossos produtos ficam presos nas alfândegas de outros países também? Sim, também. Mas essa é uma excelente pergunta, Alberto. Por quê? Muitas vezes a gente fala que o material está parado na alfândega por uma deficiência da Receita Federal. Mas não é a Receita Federal. Às vezes o navio atrasou, a documentação não chegou de acordo. A Receita Federal às vezes faz o trabalho dela em 1 ou 2 dias. Um dia eles liberam a carga. Tem outras coisas que impactam a cadeia que o importador ou o exportador tem que estar atento. Por exemplo, na empresa que eu trabalhei grande parte da minha vida, eu cheguei a desembaraçar a carga em 4 horas em Viracopos. Da chegada do avião até a saída. Então, quando você começa a mapear o processo e entender o que para, por exemplo, uma ligação que ele fala, olha, tem uma documentação que está errada, até você demora 2, 3 dias, aí você fala, não, está parado porque é a Receita Federal. Não, se vier a coisa certa, a tendência é fluir. Mas as outras alfândegas do mundo, e eu tive essa discussão, porque além de tudo, eu defendo muito o Brasil. E a minha posição como diretor executivo me permitiu ter contato com outros países, com outras regiões. Então eu representava a América do Sul. Tinha Europa, Ásia e América do Norte. Quando tinha essas discussões, eles falam, nossa, o Brasil demora muito. Eu falo, olha, eu demorei quase 8 horas para pegar minha mala e sair e tá aqui com vocês. Então, eu acho que eu consigo medir e dizer para vocês qual é o tempo que eu tenho de desembaraço, mas eu não acredito que vocês consigam fazer isso aqui. Pois é, por falar em tempo, nosso tempo acabou, mas foi muito bom te entrevistar, Jansen. Muito obrigado, muito o prazer bom. Foi meu. Você mostrou aí todo o seu conhecimento, com toda certeza nos ajudou a entender um pouquinho sobre exportação, tá bom? Tá ok. Falei aqui, portanto, meus amigos, com Jansen Esteves, diretor executivo de exportações. Eu tenho certeza que você está entendendo um pouco mais de exportação do que estava antes do programa começar, tá bom? É isso aí, Visão Geral. Não perca o próximo programa, sempre nesse mesmo horário, ok? Saúde, paz, alegria e sorte para todos nós. Tchau, pessoal!